Olá, meu nome é Paulo Cogos. Aos que não me conhecem, não se assustem de ver um teto falante, mas eu não posso segurar o telefone enquanto eu dirijo, porque eu fiz uma promessa para Santa Terezinha do Menino Jesus e eu não vou quebrar. Esse vídeo é sobre questões relacionadas à legislação trabalhista, que é um lixo, desemprego, trabalho infantil. Deixa eu ver quantos espectadores tem, agora o trânsito está parado aqui. Nenhum ainda. Enquanto não chegam os espectadores, eu vou cantar um pouco. I was told once by a friend of mine, she have seen an olden sign, said she was not from this time, did I feel the same? So I told her yes, I knew her fear. Acho que já tem. Bom, então vamos lá. Desemprego, legislação trabalhista e trabalho infantil. Vou começar com o trabalho infantil, que é mais fácil. Trabalho infantil é um negócio que a esquerda gosta de ser contra. Ah, trabalho infantil é proibido! Mas se vocês forem reparar, só é proibido, a esquerda só fala mal do trabalho infantil quando é um trabalho comum, um trabalho convencional. Quando é um trabalho fofinho, né, ator de novela, modelinho, aí tudo bem, aí pode. Trabalho infantil existe desde tempos imemoriais, desde os primórdios da civilização humana, desde a pré-história. Por quê? Porque é necessário. Se não fosse isso, as famílias morreriam de fome. As famílias não conseguiriam acumular capital. Andrei Herzog, eu já falei da reforma da Previdência, fiz uma live sobre isso, dá uma procurada lá no canal do Stone Garu. Bom, vamos lá. As crianças trabalhavam porque era necessário, não é por outro motivo. Se não fosse isso, as famílias morreriam de fome. Hoje, proíbem as crianças de trabalhar. O que significa isso? Significa menos renda para a família. Significa uma desestruturação familiar. Então, isso também desincentiva os casais a terem filho. Porque eles querem ter filho, querem sustentar um filho, querem dar o melhor para o filho, mas muitas vezes as famílias pobres precisam que as crianças cooperem na renda familiar, na lavoura, num comércio. E assim a família também se une através do trabalho e também se santifica através do trabalho, como nos lembra São José Maria Escrivá. E com isso a família fica mais sólida, não só financeiramente, é óbvio que financeiramente, mas também afetivamente. Aí vem o governo e proíbe o trabalho infantil, aí o moleque vai ficar fazendo o quê? Porra! Quando o moleque trabalha, os moleques trabalham, um ajuda o outro, a família acaba se aperfeiçoando nessas virtudes da subsidiariedade e assim por diante. Acaba liberando a mãe, por exemplo, para cuidar dos irmãos mais novos. Assim, os filhos mais novos, que ainda não trabalham, podem receber um melhor cuidado da mãe. Agora, vem o governo e fala, trabalho infantil é proibido! Acabou! Bom, aí vai fazer o quê? Aí a mãe vai ter que trabalhar, aí vai ficar uma merda, aí vai colocar os filhos na creche, vai ser cuidado, sabe Deus por quem, bota na escola. Ou seja, a criança vai acabar ficando o tempo inteiro na escola. Ah, que bom, vai ficar na escola. Que bom, caralho! A escola é um antro de deseducação. É um antro de má formação. Na escola a criança vai ouvir um monte de lixo. Vai ouvir um monte de baboseira marxista. A escola pública é um antro de drogas, de promiscuidade. Aí o pai, não, então vamos colocar o moleque numa escola particular. Mesma porcaria, talvez um pouco menos perigosa, um pouco menos violenta, mas ela custa muito dinheiro. Aquele mesmo dinheiro que a família estava precisando, aquele mesmo dinheiro que a família conseguiria se a criança trabalhasse, agora não consegue e ainda vai ter que pagar a escola pro moleque. Aí a família vai quebrar, né? Resultado, as crianças vão ser criadas pelo Estado, pelo MEC, as famílias vão ficar dependentes financeiramente, vão ficar endividadas, e isso aumenta o endividamento das famílias. O endividamento das famílias é um índice econômico importante. Quanto mais endividadas as famílias, mais elas vão depender do quê? Do empréstimo dos bancos. Mais os bancos vão fazer o quê? Vão cobrar juros, o que vai aumentar a dívida de longo prazo das famílias. E assim cria-se todo um esquema de dependência simplesmente porque o trabalho infantil é proibido. Não é bonito isso? Porra, como se o trabalho não fosse uma das melhores escolas que existem. Eu não aprendi merda nenhuma na escola, não aprendi merda nenhuma na faculdade. No trabalho você aprende uma porrada de coisas. Muitos dos insights que eu tenho em economia, na escola, na faculdade eu não aprendi merda nenhuma, só lixo. O que eu sei de economia, eu li nos livros, li no Mises, li no Rothbard. E os caras aí da escola austríaca, escolástica. Agora, tá bom, você lê, teoria pura. E a aplicabilidade prática dessa teoria entra onde?
Aí você aprende no trabalho onde é que a teoria se aplica. Então o que eu ia dizer, muitos dos insights de economia que eu tive, eu aprendi na empresa. Um monte de coisa que eu escrevo, um monte de live que eu faço, eu falei, caraca, mano, aprendi isso na empresa. Agora imagina o aprendizado que uma criança poderia ter no trabalho. Você não vai botar a criança pra minerar amianto, porra. Você não vai botar a criança pra ser miliciana contra pirata somália. Você vai fazer um trabalho que uma criança pode fazer sem se prejudicar, né? Eu diria, inclusive, que, pô, uma criança ajudar o pai na loja, no comércio, na lavoura, é muito mais saudável do que ser atorzinha da Globo. Ali sim vai rolar promiscuidade, desaprendizado, perda de valores. Muito melhor na lavoura, porra. Aprender os esquemas da lavoura, aprender um ofício com o pai. Muito do esquema trilionário que a sociedade é obrigada a sustentar, que é a escola. Todo o esquema de sustentação da indústria de cursinhos, da indústria de Pronatec, de Fatec, não entendo essas porra. Tudo isso poderia muito bem ser substituído de forma muito mais eficiente, muito mais saudável e muito mais barata para a sociedade inteira, claro, com o esquema de aprendizes que tinha antes. Pô, o cara montava a oficina dele, contratava o moleque. Pronto. Qual era o problema de fazer isso? O problema é que vem o governo e proíbe. Ah, mas eu trabalho insalubre, Meu amigo, Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, existia dois tipos de trabalho infantil. Um era o moleque que morava com a família, por mais miserável que ele fosse, por mais que merda que era a condição dele, os pais chegavam na fábrica e falavam, tu não vai botar meu filho para fazer trabalho insalubre. Aí os moleques faziam um trabalho não insalubre, um trabalho que realmente edificasse o moleque, para usar um termo que a esquerda gosta, né? Edificar. Aí tinha os moleques que faziam trabalho pesado mesmo. O moleque, por exemplo, ia catar as peças que sobravam no meio dos teares mecânicos ali, às vezes tomava uma mutilação. Você sabe de onde vinham esses moleques? Esses moleques não vinham de orfanato da igreja e nem de família. Esses moleques vinham de orfanato do governo. O governo sim cagava pros moleques. E pode ver, onde tem moleque lá fazendo trabalho insalubre, restos de computador que são queimados, aquela puta fumaça de chumbo, tá ligado? Minas. Tudo país socialista. Tudo país socialista. Aí você pega o outro extremo, né? Então eu tô falando de Mongólia. Lá na Mongólia você vê os moleques queimando peça de computador, respirando aquelas merda lá. Esse é o extremo do socialismo, né? Aí você pega o extremo abusivo do socialismo. Aí você pega o extremo politicamente correto do socialismo ocidental, na Europa. Ah, a criancinha não pode encostar na criancinha, não pode falar não pra criancinha, não pode dar cintada na criancinha, a criancinha é Deus. Pronto, resultado. Moleque francês, moleque sueco, eles não respeitam os mais velhos, não tem respeito por autoridade familiar, não tem respeito por porra nenhuma. Resultado, eles são fracos, eles são vagabundos. É a geração neném, que eles chamam, ni estuda, ni trabalha, né? Nini. E eles vão tomar no cu a hora que os muçulmanos entrarem naquela merda lá. Já estão tomando. Vão ser uma geração de frescos, de boiolas. Boiola no sentido de ser fresco, né? Não é que nem os espartanos. Podia até ser boiola, mas matava os persas, né? Então é isso, trabalho infantil. Proibição do trabalho infantil vai gerar uma geração de vagabundos, mimados, fracos, desprovidos de virtudes, que acham que tudo é resolvido ali no mundo fantástico da escolinha. Porra, como é que você quer que uma criança aprenda sobre o mundo se ela não pode ir pro mundo? É obrigada a ficar trancada num cubículo com uma vagabunda de uma professora comunista falando merda pra ela. Trabalho infantil. Libera, porra, do trabalho infantil. Tem que ser liberado. Tem que ser liberado. As famílias precisam acumular capital. Quando as famílias finalmente puderem acumular capital, elas vão ter liberdade financeira pra dar todas as outras condições para os filhos. Viagens. Pô, é muito mais interessante para um moleque fazer uma viagem ali para Fátima, fazer uma viagem ali pelas vielas das cidades italianas de Lucca. Aprende muito mais, pô, conhecer o mundo, né? Do que para uma escolinha. Agora, para conhecer o mundo precisa ter grana, pô. Deixa as famílias acumularem grana do jeito que elas quiserem. Não enche o saco das famílias. Pô. Bom, agora vamos falar de desemprego, que era o outro tema do vídeo. O que é o desemprego? Os economistas têm uma porrada de definições para o desemprego, uma mais escrota do que a outra, para medir o desemprego. Pô, desemprego é a coisa mais simples do mundo. Desemprego é quando o cara precisa de capital e não consegue meios para ter. Porque se eu tiver todo o capital que eu preciso, eu não vou ter que trabalhar. Então eu não sou um desempregado. Eu sou um aposentado natural. Agora, se eu não tenho o capital que eu necessito para a produção da minha subsistência, para a produção das minhas próprias necessidades, eu vou ter que trabalhar.
Agora, se ninguém me oferece um trabalho que me dê capital ao invés de queimar o meu capital, eu estou desempregado. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso de R$1.000 para comprar comida, para comprar água, para sobreviver, certo? Não tem ninguém que me ofereça R$1.000 por nada no mundo, então eu estou desempregado. Aí tem um cara que me oferece R$1.000, só que ele exige que eu trabalhe lá 18 horas por dia. Se eu trabalhar 18 horas por dia, eu vou morrer de exaustão. Eu não vou ter tempo para nada, eu não vou ter tempo de me aperfeiçoar e tal. Bom, então eu tô queimando capital, porque tempo é capital, laços com a família é capital, autoaperfeiçoamento é capital. Então, pô, não adianta ele me dar R$1.000 e me tirar 18 horas do meu dia, não vale. Então eu continuo desempregado. Ou seja, a hora que o cara me oferecer mais do que ele me pede, nessa hora eu vou aceitar trabalhar para ele e não tô mais desempregado. Essa é a definição de desemprego. Esta é a definição de desemprego. Agora, já definimos desemprego aqui, acabou. O que é preciso então para empregar as pessoas? É preciso que haja uma capacidade dos fatores de produção de remunerar a mão de obra de forma a compensar a desutilidade do trabalho. Como é que você faz isso? Quando as empresas têm capital acumulado. Dessa forma, elas podem aumentar a intensividade do capital, que vai aumentar a produtividade marginal da mão de obra. Como é que as empresas podem acumular capital, vírgula, porra? Se o governo não fuder com elas, se elas forem livres para acumular esse capital. Então a primeira coisa que devia acabar, imposto sobre lucro corporativo. Isso é uma puta sacanagem com o trabalhador assalariado, isso é uma puta sacanagem com o consumidor, que somos todos nós. E a segunda coisa, as leis trabalhistas, caralho. Eu acabei de sair de uma reunião com um representante lá, e eu falei, pô, tem que ter meta para esse cara. Se você só fala meta qualitativa, ó, tem que melhorar. O cara não tem objetividade. Vamos botar uma meta numérica. Vamos colocar aqui números, prazo. Aí o diretor fala pra mim que não dá pra fazer isso. Por quê? Porque ele não tem vínculo empregatício. Se você colocar no contrato uma meta objetiva numérica, aí ele, pela legislação trabalhista, ele vai ter vínculo empregatício, vai entrar na CLT, vai dar merda. Porra, eu não posso fazer um contrato com o cara com metas numéricas porque o porra do governo vem interferir no meu contrato. Vai se fuder! Por isso que as empresas não vão, porra. A minha até vai fatores de produção que aumentem a produtividade marginal da mão de obra. No final das contas, toda porra de legislação trabalhista impede o processo de acúmulo de capital das empresas. O que reduz a produtividade marginal da mão de obra. Ao mesmo tempo, baixos, os produtos vão ser mais caros, ou seja, a qualidade de vida se fudeu, mas o governo faz a mediazinha dele, né? Elege o populistinha trabalhista de merda que devia tomar um tiro no saco. É só para isso que serve. Então a legislação trabalhista é um sintoma típico de uma democracia. Fode todo mundo no longo prazo, mas a curto prazo... Se você não entende que democracia é isso, você não entende o que é democracia. Democracia é lobby. Democracia é curto prazo. Democracia é demagogia. E é perdas gerais no longo prazo difundidas para toda a sociedade. Isso é democracia. Legislação trabalhista é democracia, e legislação trabalhista é legislação trabalhista. A democracia é um sistema político, é um artifício político para expandir o poder, a despeito da lei natural. E o fascismo é o seu modo de operação econômica. É o lobby de grupos de interesse, não sai disso. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer. Ah, sim, um tema interessante que bom, já cheguei, né? Um tema interessante para falar aqui são os sindicatos. Sindicato é uma coisa boa ou ruim? O sindicato é uma coisa boa, desde que ele não tenha relações com o Estado. O que é o sindicato? O sindicato é uma forma dos trabalhadores assalariados, sei lá, uma categoria XYZ, aumentar o seu poder de barganha junto aos empresários. Não tem problema nenhum. Uma associação de empregados. Uma associação de empregados, talvez para se ajudar. Dentro dos princípios da subsidiariedade, eles podem se ajudar com gastos de saúde, com seguros, com proteção física, com contratos. Contratar advogados para defender os contratos de uma classe de trabalhadores inteiros. Ou seja, os sindicatos poderiam ser excelentes em uma sociedade livre. Eu não sou contra os sindicatos. O que eu sou contra é o fascismo sindical, que eu chamo. O que é o fascismo sindical? É a fusão
dos sindicatos com o poder público, com o Estado, com a coerção. Aí entra coisas como imposto sindical, ou seja, não existe concorrência dos sindicatos. O trabalhador de uma categoria é obrigado a se filiar a um sindicato. É óbvio que, apenas analisando isso sob o aspecto das leis econômicas, esse sindicato vai ser tomado por gangues de bandidos. Tá funcionando aí? É óbvio que, pelas leis econômicas, esse sindicato vai ser tomado por bandidos. Afinal, o grande incentivo para se tornar um líder sindical não é ser um líder natural dos sindicatos, ganhar uma contribuição provisória prestando um bom serviço. Vai ser pegar o imposto sindical, ou seja, o cara vai ser um receptador. Aí tem outros problemas também. Os sindicatos fazem lobby junto ao governo para criar leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas defendem o trabalhador? Não. Eles defendem a reserva de mercado dos líderes sindicais. É bem diferente. É por isso que alguns sindicatos pressionam pelo salário mínimo, por exemplo. O que o salário mínimo faz? Ele exclui do mercado os trabalhadores novatos, pouco qualificados, e cria uma reserva de mercado, uma folga para os malandrões, para os sindicatos, para os sindicalistas já estabelecidos, já consolidados. Reserva de mercado. Ou seja, o sindicato é como uma empresa. Não tem problema nenhum. No momento em que entra o governo, a relação espúria de uma empresa com o governo é fascismo, do sindicato com o governo também é fascismo. Então o fator que devia acabar aí é a porra do governo. Não é o sindicato, não é a empresa. Bom, acho que eu falei o que eu tinha que falar. O Guds White pergunta quando que eu vou gravar um CD. Isso ia ser legal, hein? As meninas gostam de música, né? O Nasser Mohamed nos lembra aqui que até os trabalhos fofinhos estão ameaçados, né? Eu não sabia disso, mas ele fala aqui que no SBT 2 atores mirins foram afastados. Agora nós vamos ficar sem atores mirins. Como é que você vai fazer um filme com personagem criança, né? Também o governo vai destruindo tudo. O Yuri Silva nos lembra aqui que ele aprendeu muito mais como aprendiz do que na escola, numa empresa de saneamento. É claro. O Felipe Assad nos lembra muito bem, o governo coloca um monte de burocracia para o maluco ter experiência de trabalho, aí o resultado é isso aí. Um monte de engenheiro eletrônico. Eu falo engenheiro eletrônico porque, porra, eu admiro um cara que é engenheiro eletrônico, que eu não sei nem mandar e-mail direito, cara. E aí esse coitado acaba dirigindo táxi por aí. Bom, é isso aí. Para terminar a live, o Lucian Morgan pergunta se eu uso algum produto da minha empresa. Vamos lá. Eu uso shampoo, uso condicionador, uso protetor labial, principalmente agora que o clima está seco, então quando o clima está mais frio. Uso o C mais C, que é o creme anti-idade, para preventivo, né? Uso desodorante. E uso, de vez em quando eu uso creme de mão também, porque ele tem filtro solar. Bom, é isso aí. Abraço.